Secretaria de Educação, Pastor Oliveira Silva. Programa Clamor da Tarde. Ligue e participe. Bendito seja o nome do Senhor. Você ouviu aí, meus queridos irmãos, será noite de adoração na presença de Deus. Eu quero, neste momento, trazer uma reflexão bíblica para as nossas vidas, baseado no livro de Josué. Josué, capítulo 1, está escrito: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, sim, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Bendito seja o eterno Deus. A minha oração neste momento, querido irmão, é que Deus nos faça entender a sua palavra e que a mesma seja aplicada em nossas vidas poderosamente. Queridos irmãos, lendo esse texto bíblico, a qual eu li sexta-feira no culto de ensinamento, eu vejo na vida do patriarca Josué um homem que foi vencedor e que nos ensina a vencer grandes desafios. O livro de Josué, ele é a continuação da peregrinação de Israel, que nos fala praticamente a partir do versículo do livro de Êxodo até Deuteronômio. Neste cenário, logo no primeiro capítulo, nos é apresentado um homem caído, prostrado, desmotivado. Parece-me que isso acontece com todos nós. Há momentos nas nossas vidas que nós nos encontramos assim. Existem momentos que nós nos encontramos caídos, desmotivados, e não há ninguém em meio à multidão que estenda a mão para nos ajudar. Eu quero que você mentalize e veja comigo o cenário aonde Josué se encontrava. Pelo texto bíblico, eu posso compreender que Josué estava diante do Jordão. Josué estava diante do Jordão, prostrado, caído, e atrás dele havia uma grande multidão. É interessante, queridos irmãos, observar que em meio àquela multidão não saiu ninguém para estender a mão àquele homem. Aquele homem que estava desmotivado, caído, prostrado, pois ele estava decepcionado, porque o seu líder, aquele que orientava o mesmo, havia morrido. Aquele que obtinha a promessa,
aquele que estava sobre ele, a autoridade, aquele que estava na mão dele, o cajado pastoral, a autoridade de guiar aquele povo. E Josué observa isso e se prostra. Grande decepção. E isso acontece conosco. Há momentos da nossa vida que, quando a gente pensa que tudo vai findar, que tudo vai dar certo, de repente chega-se a notícia que o sonho morreu, que o sonho desapareceu. De repente chega a notícia que a enfermidade chegou, que o desemprego bateu na porta. Aquilo que estava dando tudo certo, agora começa a dar errado. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando a unção de Deus está sobre as nossas vidas, nenhum conselho de homem adianta. Só o próprio Deus que resolve o nosso problema. Porque Deus, naquele momento, poderia ter levantado alguém, poderia ter suscitado alguém naquele meio, aquela multidão, que pudesse socorrer o patriarca Josué. Mas Deus não levantou ninguém. E às vezes a gente fica questionando a Deus: Senhor, por que tu não usa dessa multidão? Por que tu não usa de os irmãos? Por que tu não fala comigo? Por que A não me visita? Por que B não vem me visitar? E ficamos naquele questionamento, prostrado, deitado. Escute, meu querido irmão, eu não sei como é que está a sua vida neste momento. Eu sei que o patriarca Josué, aquele homem que se encontrava diante do Jordão, que já não tinha forças para atravessar, já não tinha equilíbrio emocional para guiar aquele povo, o próprio Deus veio resolver o problema dele. E eu sei que tem muitos que estão me ouvindo agora, pela Flor do Campo ou pela essa live, que se encontram assim, desmotivados, de frente àquele obstáculo, e já não tem mais força para se erguer, para caminhar, para atravessar, para marchar em meio àquele obstáculo. E eles nem lembram dos milagres que Deus já tinha feito em vossas vidas. É assim que muitas pessoas se encontram neste momento, sem motivação de prosseguir, estão caídos, sem vontade de ir para a igreja, vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, de louvar o Senhor. Às vezes eu me encontro dessa forma. Às vezes eu me encontro assim, desmotivado em tudo. Mas escute, a nossa motivação não vem da boca do homem. A nossa motivação vem da boca de Deus. A nossa motivação vem pelo braço forte do Senhor. O próprio Deus foi ao encontro de Josué e deu uma ordem àquele homem que era o momento de se levantar e passar o Jordão. Deus está usando a minha boca para você aqui esta tarde, dizendo para você que é hora de parar de ficar prostrado, de ficar se lamentando, porque algo morreu na tua vida. É hora de se levantar, se erguer, olhar para o desafio e saber que o desafio é grande, mas o Deus que você serve é maior do que esse desafio, é maior do que esse Jordão, é maior do que o Mar Vermelho. Não existe impedimento para o Deus que eu e você servimos. Chegou a hora de passar o Jordão, meu querido. Não é o momento mais de ficar prostrado nesta cama, nesta rede. Não existe mais esse negócio de deixar essa enfermidade atacar a tua vida, essa depressão querer acabar com você. Chegou o momento de se levantar. É o tempo de parar de ficar prostrado. É o momento de ficar de pé diante de Deus e crer que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, é o mesmo Deus que abre esse impedimento na tua vida. Escute. No versículo 2, Deus se dirige pessoalmente a Josué dizendo: Moisés,
meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Querido, eu quero que você observe aqui as frases de Deus. Deus vê um homem prostrado diante ao obstáculo chamado Jordão. Mas Deus também observa aquela multidão que estava prostrada. Deus está dizendo aqui para Josué que se ele continuasse prostrado, aquela multidão que estava na sua retaguarda também ia ficar. Aqui Deus está me ensinando que se eu permanecer na derrota, muitas pessoas também vão permanecer na derrota. Se eu permanecer nessa tristeza, muita gente vai permanecer nessa tristeza. Porque Deus estava dizendo, você precisa se levantar, você precisa passar esse Jordão. Não é só você que precisa não, tem um povo todinho aí à sua retaguarda, esperando você. Quem sabe este povo, Deus está falando com você, é um parente seu, é um familiar seu, é seu esposo, é sua esposa, é seu filho, é sua mãe, é seu pai, é o seu tio, é alguém da sua família, é algum vizinho que está prostrado e não consegue se locomover, já não consegue mais andar, não consegue dar um passo na fé e está olhando para você. Talvez ele pense que você não é nada, e aos olhos do homem você realmente não é nada, como eu e você. Mas escute, essa tarde Deus está dizendo para você, eu tenho uma multidão que está prostrada, eu tenho uma multidão que precisa olhar para você e ver você erguido de pé diante de mim. Esse Jordão não é nada diante da minha presença. É hora de se levantar, é hora de erguer, porque eu quero usar você como líder, eu quero usar você como guia desta multidão, desta família, deste membro. Não se proste diante esta depressão, a esta enfermidade. Eu estou com a minha mão estendida para te curar essa tarde. Ah, Deus. Queridos, quantas pessoas me ouvem neste momento que estão prostradas, mas existe outra multidão que também está prostrada, porque elas querem ver em você esse Deus que você pregava antigamente, mas elas não conseguem observar porque você está caído. Teus familiares estão caídos, estão esperando que você se levante. E eu observo na Bíblia Sagrada quantas vezes Deus mandou pessoas ficar de pé. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 60, logo no primeiro versículo, ele dá uma ordem. Ele diz, levanta-te. Aqui é um imperativo de Deus para as nossas vidas. Aqui é um mandamento de Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É uma ordem de Deus para você se levantar. Quando você se levantar, algo vai resplandecer. A luz do Senhor vai te iluminar. A luz do Senhor, a glória do Senhor vai nascer sobre a tua vida. O resplendor, a Shekinah de Deus há de cobrir você na perplexidade do momento que você está passando agora. O apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você precisa entender que esse momento é um momento de um raiar de um novo tempo para a sua vida. O momento de você ficar prostrado já passou. Este é o momento de você ficar de pé. É verdade, muitos de nós estamos ou estivemos diante de grandes desafios, desafios ministeriais, desafios financeiros, desafio familiar, mas independente do desafio que eu e você estamos passando, assim como Josué estava passando, olha que desafio. Ele havia perdido o líder, o seu mentor, ele havia perdido o seu
seu guia, e agora ele estava diante de um grande obstáculo. Talvez ele ficou pensando, se fosse Moisés que estivesse aqui, ele estendia as mãos e assim como o mar vermelho se abriu, esse rio também se abriria. Se Moisés estivesse aqui, assim como ele marchou em meio àquele mar vermelho, o povo seguiria. Eu sei que a gente pensa assim, se fosse o pastor que estivesse aqui, se fosse a pastora que estivesse aqui, se fosse o homem de oração que estivesse. Deixa eu te falar aqui, debaixo do sangue de Jesus, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar, mas para que Deus te use, é necessário esta tarde você ficar de pé diante de Deus, porque você diante de Deus, de pé, não existe obstáculo que possa segurar um crente na presença de Deus. Mas se você continuar prostrado, todo impedimento será grande, será grandioso, e você jamais conseguirá passar. Mas se você ousar esta tarde ficar de pé diante de Deus, você vai entender que é uma tarde de um raiar, de um novo dia para você, e este obstáculo não vai ser nada. Meu irmão, se ele não se abrir, você vai passar por cima, você vai passar por cima do seu problema. Tudo aquilo que está te impedindo de você crescer, de você marchar, vai ser colocado debaixo dos seus pés. Mas necessita uma coisa, é que você fique de pé diante de Deus. Não adianta você querer lutar deitado. Se você quiser lutar deitado, você vai perder, você vai ser derrotado. Você tem que entender que este é o momento de marchar, é o momento da vitória, é o momento que Deus escolheu para você. Israel, queridos, da saída do Egito até aquele momento, deveria ter se passado quase 40 anos. Era um momento em que Deus ia novamente glorificar o seu nome. Mas se nós entendermos do cativeiro do Egito até aquele momento, quase 500 anos, Israel estava ansioso, estava esperançoso, mas agora o líder dele estava prostrado. Queridos, você tem que entender, eu não sei quanto tempo você está esperando por essa vitória, mas se você continuar deitado, prostrado, não existe vitória para quem está deitado. Existe vitória para quem está de pé, diante de Deus. O tempo da oportunidade está batendo na tua vida. O tempo da oportunidade chegou para você. É o tempo de Deus para você. É o tempo da herança do próprio Deus que está destinando para você. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu quero ser boca de Deus para você aqui esta tarde e dizer para você que este é o momento de você passar o seu Jordão. Esse Jordão da miséria, esse Jordão da enfermidade, esse Jordão do sofrimento, esse Jordão da depressão, é agora, não deixa para amanhã. Este é o momento de realizar seus sonhos. Eu sei que tem muita gente me ouvindo do outro lado, que existem vários sonhos e promessas que eles querem conquistar, mas, meu querido, você não vai conquistar sonhos e nem promessas se você ficar deitado, prostrado diante deste obstáculo. Existem momentos que nós temos que nos levantar e nos erguer, ainda em meio à fraqueza, irmãos. Nós temos que entender que em meio à nossa fraqueza é que Deus opera o milagre. É que Deus faz maravilhas que eu e você não entendemos. É para que a gente possa perceber que a força não vem de mim, que a vitória não vem de mim. A vitória sempre vem de Deus. Eu quero que você continue nutrindo seus sonhos.
sonhos e promessas no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, nos seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Não deixe o diabo roubar os seus sonhos por causa deste obstáculo. De forma alguma. Este obstáculo não é nada diante de Deus. O tempo não permite, mas eu quero só te dar uma dica. Porque essa história de Josué, ela nos traz grandes e magníficas lições. Ela nos ensina o que precisamos para passar o nosso Jordão. E eu quero só dizer isso para você. E eu vou aqui encerrar e daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. O primeiro passo que eu e você temos que dar é tirar os olhos da crise. É tirar os olhos do problema. Infelizmente, Josué estava com os olhos na direção errada. Josué estava pensando no passado, no líder que havia morrido. E Josué agora também estava olhando para o futuro, mas estava vendo um grande obstáculo. Querido, se você for olhar para o passado, lembre-se só das vitórias que Deus lhe proporcionou. E se você for olhar para frente, não olhe para o obstáculo grande, olhe para o céu. Ergue os seus olhos ao céu e lembre-se que o Deus do céu é maior do que o teu problema. O teu problema pode ser gigantesco diante de você, mas diante de Deus, ele não é nada. Que você coma desta palavra, que você medite nesta palavra, e que você jamais venha esquecer que o teu problema diante de Deus não é nada. Que Deus te abençoe e que traga a revelação através desta palavra na tua vida e que você não se proste diante do seu problema. Em nome de Jesus. Programa Clamor da Tarde. Armando Filho, viu, pastor? Fala, meu Deus. Bota as duas propagandas. Programa Clamor da Tarde. Ligue e participe. A Assembleia de Deus, Templo Central em Três Irmãos, tem a honra de convidar você e sua família para participar da grande inauguração do templo e do nono aniversário do ciclo de oração. Pregador, sábado, dia 29 de junho, às 19 horas, ao lado da Igreja Real. Dia 3 de julho, uma noite de adoração que liberta. Com ele, pastor e cantor Armando Filho. Armando Filho. Pastor, depois a vinheta de oração, Fique de fora desta bênção. Venha adorar. Dia 3 de julho, às 19 horas, na Assembleia de Deus Templo Central de Novo Oriente, Rua Penha Marques, próximo à Secretaria de Educação. Pastor Oliveira Silva. Momento de oração e de intercessão. Muito boa tarde a todos, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos agora com as pessoas que pediram oração nesta tarde. Francisco Araújo pede oração pelo Juan Pablo e Antônio. Daiane Salles pelo seu filho João Miguel. Maria Eduarda, ela pede oração por ela mesma e pela sua família. Eunice pede oração pelo seu marido. Elisélia pede oração pelo seu filho, pois o mesmo está passando por momentos difíceis. E a irmã Vessélia pede oração por ela mesma, pois está enferma. Glória a Deus. Queridos, vamos orar em nome de Jesus Cristo, crendo que Deus ouve as nossas orações e faz
o mundo se mover para dar vitória a seu servo. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, louvores e glórias te damos, Senhor, porque Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Altíssimo, Criador de tudo e de todos. Ó Senhor, engrandecido seja o Teu nome. Oro, Deus, e imagino como Davi se sentiu no Salmo 8, quando contemplou as estrelas, viu a lua, e quando olhou para si, perguntou: quem é o homem? Para que o Senhor se lembre dele, o Filho do homem, para que o visite. Senhor, quando nós olhamos para a nossa estrutura, eu sei que Tu lembra que nós somos pó. Quem tem um segmento de espírito sabe que nós não somos nada, que não há nada em nós, Senhor, que possa nos salvar. E às vezes eu fico olhando para as estrelas, eu olho para a lua, contemplo a natureza e me sinto tão pequeno, me sinto como nada. Aí, Senhor, eu me dirijo a este salmo que eu sei que foi inspirado pelo Teu Espírito no coração do Teu servo Davi. Quem é o homem? E eu me lembro que eu não sou nada, mas eu sou Teu filho. Eu não sou nada, mas eu sou Teu servo. E eu sei, meu Deus, que na plenitude da salvação que nós não estamos vivendo ainda, Tu colocarás tudo debaixo dos nossos pés. Toda situação complicada, todas as tribulações, todas as tentações, todas as invertidas do diabo, até o diabo, naquele dia, será colocado debaixo dos pés da Tua igreja. Por isso, ó Deus, quando eu me sinto inútil, quando eu me sinto pequeno, eu me lembro da Tua palavra e do Teu grande amor, um amor tal que não há expressão verbalística para dizer que amor é esse, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o Seu próprio Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, ó Deus, por essa sexta-feira eu me encontrar com vida, te louvando e te agradecendo. Aleluia! Agora escuta o meu clamor e vai em direção a estas pessoas que te pediram uma vitória, que pediram oração, pedindo uma resposta Tua. Que o Senhor venha com resposta agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência na vida destas pessoas, no nome de Jesus. A todos que pediram oração, entra com providência da vitória, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E se você crê que está do outro lado, diga amém. Querido irmão, Deus te abençoe. Fica na paz, não deixe de ir para o culto hoje, aconteça o que acontecer, independente do ministério, aonde você for, vá procurar a presença de Deus, que o Senhor te dê um bom final de semana, repleto da tua presença. E hoje eu te espero no Templo Central, na nossa sede, e amanhã lá nos Três Irmãos. Fica na paz, que eu fico na paz de Cristo também, em nome de Jesus.